Salve, salve, galera! Hoje eu vou falar sobre rotas estáticas, mais precisamente sobre rotas default. É um assunto aí que com certeza faz parte do dia a dia do administrador de redes. Você sabia que uma rota default mal configurada pode ocasionar graves problemas aí de performance no seu roteador? Pois é, isso pode acontecer realmente e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então, eu montei essa topologia simples. Cada roteador possui redes atrás deles e a ideia é a gente configurar rotas default para que essas redes se tornem alcançáveis. Então, eu vou aqui em Amelie. Se eu olhar a tabela de roteamento, percebam que só existem redes diretamente conectadas. Então, eu vou configurar a rota default. E a gente sabe que em uma rota estática, você tem duas opções de configuração. Ou você define a sua rota através do IP do próximo salto, no caso de Amelie seria esse endereço de fumble, 192.168.0.2, ou eu posso definir a interface de saída do meu equipamento, no caso a interface Fast Ethernet 0/0. Então, qual é a ideia aqui, pessoal? Eu vou configurar do lado de Amelie utilizando o IP do próximo salto, o next hop. E do lado de Fumble, eu vou fazer o oposto. Eu vou configurar utilizando a interface de saída. Tá certo? Então, aqui, vou definir 192.168.0.2. Feito. Em Fumble, então eu vou definir a minha rota default com a interface de saída Fast Ethernet 0/0. E agora vamos comparar cada cenário. Vamos consultar a tabela de roteamento agora em ambos os equipamentos. Primeira coisa que precisamos destacar. Em Amelie, a gente tem a rota default, só que ela está definida através de um endereço de próximo salto 192.168.0.2. Enquanto em Fumble, a tabela diz que essa rota default está diretamente conectada. O que cada um significa? Bom, do lado de Amelie, o que vai acontecer? Quando eu quiser utilizar minha rota default, eu vou consultar minha tabela e vou verificar que a minha rota default é alcançável via esse endereço aqui, via 192.168.0.2. E aí eu vou precisar fazer uma segunda consulta, ou seja, uma consulta recursiva, para saber como eu chego nessa rede. E ele vai chegar exatamente nessa linha aqui, rede 192.168.0.0. E ele vai notar que essa rede está diretamente conectada através da interface Fast Ethernet 0/0. Então, dessa forma, você vai conseguir alcançar o seu destino. Só que foram necessárias duas consultas em nossa tabela de roteamento. Já em Fumble, você tem a rota default e você já diz diretamente que a rota default é alcançável via Fast Ethernet 0/0. Então, só existe uma consulta. É uma coisa mais direta. O que nos leva a crer que o método utilizando a interface saída seja melhor. Em muitos casos, pessoal, ele pode ser melhor sim, mas nesse caso específico em que a gente utiliza tecnologia Ethernet, isso pode ser trágico, pode te acarretar problemas. Por conta do que, pessoal? Por conta de um negócio chamado ARP, né? Por causa do protocolo ARP. Então, o que acontece do lado de Fumble? Do lado de Fumble, você está dizendo que a sua rota default está diretamente conectada à sua interface Fast 0/0. Então, todo endereço, todo destino que estiver atrelado a essa rota default é como se
esses destinos estivessem diretamente conectados. E se eles estão diretamente conectados, você vai precisar fazer a tradução de IP para MAC address. Ou seja, você vai precisar fazer uma consulta ARP para cada destino diferente que esteja contemplado pela rota default. Então, imagine isso num ambiente, sei lá, na sua saída de internet, quantos endereços que você utiliza, quantos destinos você chega utilizando rota default, né? Então, serão muitas consultas ARP, o que vai sobrecarregar, possivelmente, o seu equipamento, tanto em CPU quanto em memória. Então, agora em Fumble, se eu consultar a tabela ARP e em Amelie, percebam que a tabela está enxuta. Só existem dois endereços, duas traduções, justamente os dois endereços do link Ethernet. Tá certo? E aí aqui tem o endereço de hardware, ou seja, o MAC address. Em Amelie 192.168.0.1 está dizendo que o MAC address é esse 3B90.0008. Justamente esse aqui relatado na topologia. Mesma coisa o endereço de Fumble. Então vou fazer mais uma consulta aqui. Show process memory sorted. Então vou ordenar aqui os processos por alocação de memória. Percebam que já foram alocados aqui para o ARP input cerca de 2 MB para o ARP input. Se eu botar aqui include ARP, 2 MB para o ARP input, 28K para o IP ARP adjacents. Vamos fazer a mesma consulta do lado de Amelie. Percebam que o ARP input aqui já está menor, né? Está com 20K. E aqui está 2 MB. E aqui, pessoal, quando eu ordeno aqui os processos com memória alocada, o ARP input nem aparece. Está lá atrás, está com os seus 20K aqui. Tá certo? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou gerar pings aqui de cada lado para a gente gerar entradas na minha tabela ARP. Então, em Amelie, ping 172.16.0.1.10 e as demais redes. Percebam que a resposta é bem rápida. Vou fazer a mesma coisa do lado de Fumble. Olha só, foi mais lento. A gente perdeu o primeiro pacote, né? Importante ressaltar. Vai acontecer a mesma coisa com o ping nas outras redes. Esse pacote que a gente perde, pessoal, é justamente porque perde-se tempo com a tradução do ARP, né? Então, você demanda do seu equipamento e acaba perdendo aí um pacote. Vamos olhar a tabela ARP agora. Em Amelie permanece da mesma forma. E em Fumble, olha só, pessoal, para cada endereço que eu pingo, que eu pingo e que é alcançável via rota default, você gera uma nova entrada na minha tabela ARP. Então, vejam que isso aí é grave, é preocupante.
E a gente percebe que isso aqui não é escalável. À medida que você começa a ter mais destinos, a sua tabela ARP vai encher muito. Olha só, gerei aqui pro 10040, que nem é um endereço que existe, alcançável, mas você gera um ARP request, né? Então é complicado. Eu não consegui descobrir o endereço de hardware, porque é um endereço inexistente. Tá aí, mais uma entrada. E agora, vamos comparar. Em Amelie, olha só, o processo ARP continua não aparecendo. Continua aqui bem tranquilo. Tá aqui com seus 20k. Já em Fumble, olha só, o ARP input só está atrás do processo init. E foram alocados 3 MB já. Algo bem mais superior. PARP adjacents. Tá aqui. Esses aqui são os processos do ARP. Dá para ver aqui a diferença nos dois casos. Podemos ver também a CPU. CPU sorta no último minuto. Quem foi responsável por processamento no último minuto? Aqui, pessoal. Na Amelie, você tem aqui o ARP input com 0,08% no último minuto. Já no Fumble, você tem o IP ARP adjacents com 0,46% no último minuto. O ARP input 0,07. Similar ao de Amelie, mas o problema aqui na CPU é o IP ARP adjacents. Tá aqui. 0,51. Percebam aqui nas diferenças de valores. Claro, pessoal, isso aqui não é muito grande, né? Se a gente for parar para pensar. Não é uma quantidade suficiente para causar danos aí no meu equipamento. Mas lembre-se que a gente está com apenas 4 endereços aqui, poucos endereços. Olha só o tamanho da minha tabela ARP. Aí, ó. Temos poucos endereços, então realmente não ia fazer tanta diferença, mas a gente tem que imaginar num escopo aí de internet, né, num ambiente de produção, começa a ficar complicado. Então, à medida que eu gero pings, você vê que o segundo ping não tem mais aquela engasgada, né? Obviamente em Amelie também não. E agora, vejam que em Amelie também não houve diferença praticamente, ó. O ARP continua aqui atrás com 0,08. E em Fumble, tá aqui, ó, IP ARP adjacents. Percebam aqui a diferença de grandeza, né? Então aqui você está na casa dos centésimos, aqui você já está na casa dos décimos de porcentagem. E você tem mais processos aqui trabalhando. Então, a gente, imaginando um ambiente de produção, essa configuração de rota default utilizando interface saída pode te dar problemas, pode deixar seu equipamento primeiro mais lento e também
ele pode perder pacotes aí nos primeiros pings, nas primeiras comunicações com cada destino. Porque ele precisa, cada vez que ele precisar traduzir o endereço, pode ser que ele perca aí pacotes. Com isso, a gente pode concluir que a solução com IP de próximo salto é a melhor, né? A configuração feita aqui em Amelie. Com relação a outra solução, utilizando a interface saída, é melhor, claro. Mas não é a melhor, pessoal. O melhor cenário seria... Vamos lá. Vamos pegar aqui o comando feito em Fumble. Foi feito esse comando. Eu vou negar esse comando. E vamos criar aqui a melhor solução, que é definir minha rota default dizendo qual é a minha interface de saída, mas também dizendo qual é o IP do próximo salto. Então, 192.168.0.1. Então, na minha rota default, eu estou dizendo as duas coisas. Eu posso fazer isso. E aí, o que acontece na tabela de roteamento de Fumble? Olha só que interessante. Ele está dizendo que para chegar na minha rota default, eu tenho que mandar para 192.168.0.1. Só que aqui eu não preciso fazer minha consulta recursiva, porque eu já estou dizendo que a interface de saída é a fast 0/0. E aí eu resolvo os dois problemas. A questão da consulta recursiva que eu tinha nesse caso aqui de Amelie. Então, aqui em Fumble eu continuo não tendo e resolvo o problema do ARP. Se eu der um show ARP, olha só, pessoal. Agora o Fumble só vai precisar se preocupar em fazer a tradução desse endereço aqui, ó, do meu gateway, 192.168.0.1. E aí, se eu faço os meus pings, eu não engasgo, né, no meu primeiro pacote. E se eu consultar a tabela ARP de novo, olha só, minha tabela ARP não cresce de acordo com meus pings, à medida que eu faço meus pings. Então, pessoal, essa é a minha dica. Quando for configurar rotas default em ambientes Ethernet, utilizem essa abordagem aqui, que é a melhor prática. Definam a interface de saída e também o IP do próximo salto. Ah, Vitor, e se eu estiver utilizando o link serial? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Em link serial você não tem o problema do ARP. Você não traduz MAC address em links seriais. É outra tecnologia. Então você não vai ter esse problema. E aí, então, em links seriais, você pode sim utilizar a interface de saída na sua rota default, que você não vai ter problema. Então seria a melhor prática em links seriais utilizar a interface de saída, né? Mas nada impede de você também fazer a mesma coisa, utilizar a interface de saída e o IP de próximo salto também em links seriais. Não tem problema, até para você manter aí uma uniformidade de comportamento. Você evita aí problemas, né? Tá certo? Então, espero ter sido claro. Esse era a minha dica, tá certo? Então, valeu, um abraço a todos.